Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caso que é Gostoso. Eu me reporto ao vídeo zero, que é o vídeo de apresentação do canal, embora eu não tenha trazido muito tema jurídico, porque acho que a temática mais importante já foi falada, né? Os e-mails que eu recebi, eu ainda não consegui encaixá-los num caso concreto que tenha sido levantado. Eu vou relatar aqui nesse podcast uma questão de reclamações de funcionários, né? E nesse caso mulheres, né? Como que a gente também pode combater essa misandria que a gente sofre, né? Eu já disse para vocês, casem que é gostoso, vocês vão ter uma mulher ao lado de vocês, super companheira, para resolver todos os problemas que você não teria se não tivesse casado, mas seja feliz. Bom, antes de eu relatar o caso, eu acho que para muita gente é importante saber se esse canal aqui, o cara tem um pacote completo aqui, o Alita é o pacote completo, ele pensa exatamente igual a mim, porque se ele não pensa igual a mim, ele não serve, eu vou sair do canal, vou me desinscrever, né? Eu vou falar mal, eu vou divulgar mal. Então, eu tenho os vídeos sugeridos aí na playlist, né? Tem até um canal novo que é aquela sigla, né? Forever, tem 25 inscritos, eu recomendo vocês irem lá no canal, se gostarem, se inscrevam, bem interessante, né? Você vê que o dono do canal, né? Se é que pode dizer assim, o produtor, ele dispersa muito mais atenção aos inscritos, que são poucos, que eu mesmo, porque eu não faço edição, não faço corte. Às vezes eu troco uma palavra pela outra, porque o pensamento é mais rápido que a fala, né? Mas enfim, em relação a pensamento, compra de pacote, né? Eu tenho um podcast a respeito de partidos políticos, né? Então, se é importante para vocês seguir o canal, porque eu adoto uma ou outra linha partidária, então, assim, não me custa nada falar, né, para vocês o que eu penso. Bom, eu já tenho esse podcast, né, que é mais extenso, né, que é sobre partidos políticos, né. Eu votei nesse anticristo que está aí no Brasil. Na verdade, não foi nele, foi nos filhos, não, no filho. Eu sempre troco o nome dos três. Para mim é uma pessoa só. Na verdade, eu votei no sobrenome, né? Eu votei duas vezes. Eu votei numa para prefeito, né? Graças a Deus ele perdeu, né? E o Rio de Janeiro elegeu o melhor prefeito de todos os tempos. Depois eu vou explicar. Não tirem conclusões precipitadas. E eu votei nele para senador também. Às vezes eu troco o nome, Eduardo, Flávio, Carlos, para mim dá tudo mesmo, é tudo farinha do mesmo saco, né? Por que o prefeito eleito, né, o Crivella, é o melhor prefeito que o Rio de Janeiro já elegeu? Para quem é do Rio de Janeiro vai entender que a Avenida Brasil, né, é uma via central, né, que leva a periferia, né, ao grande centro, né, a cidade dormitório, né, onde o caminho, o trajeto, né, que as pessoas que dormem, né, na cidade dormitório faz, né, para trabalhar no centro da cidade. E dali tinha muito viciado em drogas, né, que ficavam transitando pelos carros, volta e meia eram atropelados. E daí o melhor prefeito que o Rio de Janeiro já teve foi o Crivella. Por quê? Porque ele deixou uma pista só para eles, ele deixou a pista central, paralisou a obra, e a pista central agora é só dos viciados em drogas. Então ele pensou no ser humano, né? Então, por conta... Gente, desculpa, mas eu tentei fazer uma piada, foi só isso, né? Posição política em relação à presidência da República. A minha mãe, ela parou de falar comigo certo tempo, porque antes das eleições eu criticava, né, o atual, né,
porque eu dizia, não no sentido de criticá-lo como ideias, como pessoa, etc., mas é que eu queria tirar da cabeça dela de que ela achava que ia mudar alguma coisa no Brasil. E eu dizia, nada vai mudar, não importa quem seja. Não importa você colocar uma pessoa honesta lá, porque não vai mudar, porque todo o sistema é contaminado. Até o povo é contaminado em pequenos delitos, né? Eu mesmo já cometi pequenos delitos. Eu já relatei isso em outros podcasts, né? É a questão da ética, né? Mas, enfim... Eu brincava dizendo que ia dar um voto para cada um, né? E eu brincava de uma certa forma falando a verdade. Olha, não vamos brigar. É o vermelho com o azul, fazendo o seguinte, eu vou dar um voto para cada um, né? E aí no primeiro turno eu falei, bom, eu quero que o vermelho vá para o segundo turno para que seja assim, para dar mais emoção no negócio, né? Ou seja, totalmente desacreditado, né? Eu acho que não existe democracia a partir do momento que você é obrigado a votar. Né? Essa é a minha... Tanto que eu tenho outra nacionalidade e eu não sou obrigado a votar. Eu voto se eu quiser. Né? Enfim. Então, no primeiro turno, eu dei o voto para o vermelho. Né? Depois que eu vi a configuração do parlamento, eu vi que o azul ia ficar muito forte. E daí eu pensei, pô, se esse cara vier para o mal, ele vai acabar com a gente, né? E veio para o mal, né? Só a reforma da Previdência, né, que eu não chamo de reforma, eu chamo de supressão. Eu digo que a Previdência nunca foi deficitária. Eu recomendo vocês procurarem o canal Auditoria Cidadã. É um canal feito por auditores da Receita Federal, são pessoas de alto gabarito que compreendem muito bem tanto o direito quanto a contabilidade. E basicamente, assim... muita gente hoje que hoje é pensionista, né, teve uma reserva atuarial, né, as economias, né, as contribuições desse pessoal para estar aposentado hoje. E esse dinheiro entrou no caixa do Tesouro Nacional e não foi para o INSS. Né? Então, hoje paga-se o INSS com dinheiro que entra nos cofres. Né? Então, se sai mais do que entra, aí diz que é deficitário, né? Mas se tivesse lá o capital, né, reserva atuarial desse pessoal, já haveria uma redução desse suposto déficit, né? O segundo argumento é que, por exemplo, os servidores públicos eles só começaram a contribuir com a Previdência a partir de 1988. Então vocês sabem que esse pessoal aí que entrou antes de 2004, de janeiro de 2004, salvo engano, é a emenda constitucional... Não, eu não vou falar, mas eu posso errar o número da emenda constitucional. Mas, salvo engano, é janeiro de 2004 ou janeiro de 2005. Acho que é janeiro de 2004. Esse pessoal se aposenta aí com a integralidade, né? Houve a opção para eles alterar esse regime, né? Mas quem não optou se aposenta na integralidade. E esse pessoal não contribuiu, não teve reserva, né? Muitos não fizeram nem concurso público e recebem hoje aposentados a integralidade aí 30, 25 mil, 20 mil reais, né? E coloca-se essa conta na conta da Previdência. O terceiro argumento é que quando a União Federal ou uma autarquia contrata alguém comissionado, né? Ou seja, aquela indicação política, aquele servidor, ele é um servidor que ele fica vinculado em regra, né, ao regime previdenciário, né, comum, né, que é o INSS, né, que é o regime geral, tecnicamente dizendo. E nesse caso, o empregador, que seja a União, seja a autarquia, né, ele é tratado como empresa para a legislação previdenciária. Só o que acontece? O Estado, lato sensu, né, quando eu digo União, autarquia, enfim, fundação pública, ele não recolhe a previdência a cota previdenciária do patrão, que é 20 e poucos % sobre salário bruto, sem limite a teto nenhum, é assim que se faz a conta, e não recolhe essa parcela aos cofres do INSS. Né? Ele chega no final do mês, quanto faltou? Faltou 2 bilhões? Toma aí 2 bilhões. Né? Quarto argumento, quando você compra uma caneta na papelaria, né, há uma contribuição previdenciária, inclusive sobre o lucro também dessa papelaria, né, dependendo da forma de tributação que ela opta.
e vai para a Previdência também, né? E além disso, né, todo o dinheiro que vai para a Previdência, constitucionalmente, que deveria estar nos cofres da Previdência, ele deveria estar vinculado absolutamente à Previdência. E aí o governo faz emenda constitucional, né, que é a desvinculação da Receita da União, chamada DRU, né, e mete a mão nesse dinheiro. Aí depois diz que a Previdência é deficitária, né? Pois bem, esse anticristo veio, acabou com a Previdência. Antes fosse o Temer que tivesse feito, né, que ele já não tinha popularidade nenhuma, e acabou com a Previdência. E só nessa questão de crise da doença aí que nós estamos correndo, todo o dinheiro que supostamente se economizou, é horrível falar, economizou suprimindo direitos, né? Já foi perdido nesse ano aí, provavelmente, ainda mais com os desvios, né? Que obviamente com a licitação, que eu sempre chamei de ilicitação, já há desvios. Sem licitação, com dispensa ou inexigibilidade de licitação, sendo mais técnico, né? Nesse caso seria dispensa, né? Por conta da crise. Aí que vai haver mais desvios ainda, né? Então, quando houve a formação do parlamento, né, já houve o resultado, eu verifiquei que o azul ia ficar muito forte, fiquei com receio e falei, não. E declaro aqui meu voto, dei meu voto para o vermelho, porque eu pensei, o vermelho não vai conseguir fazer absolutamente nada no Brasil, porque ele não tem apoio. Então, melhor ficar ruim do jeito que está do que piorar. Eu tinha muito receio da reforma da Previdência, né? E o argumento também da questão do anticristo que está aí, né? Se diz cristão e, enfim, e ele é responsável diretamente por muitas mortes, né? Não é uma questão, o mundo todo está errado e ele está certo na questão da doença. Ele cometeu pequenos desvios, como nomeação de assessor que não trabalha, né? Que no horário do trabalho está dando aula em academia. Então eu achava que ele não tinha moral suficiente para honrar, né, a máscara, né, que ele estava usando, né? E aí você vê toda essa questão do desenrolar. Eu tenho um podcast falando sobre a pensão do Moro, né? Se vocês quiserem, vocês ouçam, né? E é isso, basicamente está declarado aqui. E eu preciso esclarecer também que a questão de esquerda-direita, na minha concepção, principalmente no Brasil, não existe, né? Que eu acho que é muito legal você ter uma direita quando o povo tem consciência, né? Quando o povo é incentivado a abrir o próprio negócio, a tributação é mais simples, a burocracia é mais simples, né? O povo tem instrução, sabe votar, tem educação, né? Mas a partir do momento que você tem... no Brasil, praticamente, o Brasil não se transforma numa Venezuela, mas se transforma numa Argentina, né? No entanto, a Argentina, o povo tem muito mais escolaridade de instrução, né? Ok, encerrado esse assunto político, eu chamo a atenção para vocês também de alguns comentários que eu recebi, no sentido de, Alita, cuidado, você prega que sair do Brasil é uma maravilha. Bom, eu peço para ouvir o podcast lá, Sair do Brasil, e muito pelo contrário, né? O que eu mais vejo é a gente se dando mal aqui fora, né? Tem que ter um planejamento muito bom. E eu falo sobre isso no podcast sobre sair do Brasil. E aí daí, partindo disso, dessa premissa, né? Há pouco tempo eu ouço muito o Leandro Carnal, né? Me chama muita atenção a serenidade dele, né? Com que ele relata as coisas. E ele, declaradamente, ele não adota posição nem esquerda nem direita, né? Ok? Mas teve um podcast dele que ele começou a falar de legislação que precisava proteger a minoria, né? Daí falou sobre negros, falou sobre mulheres, né? Naquele momento eu senti uma repulsa, né? E no primeiro momento, assim, não vou mais ouvir. Eu falei, não, vamos deixar ele terminar de falar. Não é porque alguém não concorda com você ou tem uma posição diferente em determinado aspecto que você não consegue fazer o filtro e colher aquilo que tem de bom, né? Colher aquilo que tem de positivo, né? Aquilo que pode agregar alguma coisa para você, né? Eu vou dizer uma coisa muito importante também. Vocês ingressam no canal, vocês não podem achar que a vida do produtor é perfeita
que é maravilhosa, que ele sabe tudo, porque ele forma opinião. Eu acho bem interessante quando vocês começam a duvidar do produtor, achar que a pessoa está mentindo. Isso é excelente, né? É autocrítica. Você ouve, pô, será que o Alita está falando a verdade? Será que isso aí? Será que o Alita está mesmo fora do Brasil? Será que a vida dele é assim mesmo? Isso é muito importante. Continuem assim e duvidem, continuem duvidando, não só de mim, mas duvidem de todo mundo. Desenvolva o senso crítico, né? Não deixe que ninguém forme a opinião de vocês. Ouçam as pessoas, filtrem aquilo que pode ser útil para você. Naquele momento, de repente, não é útil, mas você ouvindo por outra pessoa, falando a mesma coisa com palavras diferentes, aquilo ali pode lhe tocar, né? E você dá aquele estalo e, opa, eu nunca pensei nisso e é isso, né? Há pouco tempo um amigo me falou que ele é motorista de aplicativo, né? A gente estava discutindo, eu falei, cara, você me deu uma ideia sensacional, porque o trabalho em si não é complicado, o complicado são as pessoas, né? Bom, 16 minutos, vou relatar aqui o caso. Eu vou a um supermercado aqui, o cliente assíduo desse supermercado, tem umas promoções boas, né? Até uma promoção que é assim, você gasta 20 euros e aí você ganha 5 euros para a próxima compra, né? E aí todo mundo acha que tem 25% de desconto, né? Bom, essa é a matemática para quem olha no primeiro momento, né? Sendo que na segunda compra você gasta 20 euros, mas só paga 15 porque você consome os 5 que você já tinha de crédito, né? Então, na minha opinião, você ganha, você tem 1/3 aí, né? de lucro, né? Você faz uma compra de 20 e só paga 15, né? A matemática não é bem essa de 25%, você joga para frente. Mas enfim, os matemáticos de questão de plantão aí que façam um comentário. Mas vamos lá. Nesse supermercado, basicamente 80% do efetivo é feminino. Inacreditavelmente quase não tem homens no supermercado. Hoje mesmo acabei de voltar do supermercado, tinham 2 funcionárias desmontando um sofá, uma de 4 lá, mexendo, e não tinha um homem para ajudar, né? Falei, beleza, não querem ser empoderadas, vamos fazer a mesma coisa. Ok. Teve uma situação que foi positiva, né, no supermercado. Certo dia eu entrei para comprar um produto que era de vidro, embalado em caixas, vários vidros, e eu perguntei para a funcionária, a senhora poderia levar para o atendimento enquanto eu estou fazendo minhas compras? Quando eu terminar as compras eu vou lá e passo, né, para recolher, se não tiver nada quebrado, né? Porque essas coisas é bom você verificar no próprio supermercado, na própria loja, antes de levar para casa e ver que está quebrado e ter que devolver, dizer que onde quebrou, que foi você que quebrou, essas coisas todas. Ela, gentilmente, mas também ela faz academia comigo, né? Me conhece de vista, gentilmente fez esse favor e no final das compras, realmente uma caixa tinha produto quebrado, né? E aí estava lá separada, embalado outras 2 caixas com produtos de vidro direitinho, né? Ok. E no dia seguinte eu fui ao supermercado e tentei usar esse desconto de 5 euros no caixa automático, né? Aí no Brasil, em alguns supermercados, acho que já tem autoatendimento, né? Na Inglaterra também já tem. Você chega no caixa, você faz a leitura do código de barra, o caixa manda você colocar o produto na sacola à direita ou no balcão à direita, aí você vai finalizando. E aí eu cheguei ao supermercado, nesse caixa, né, o restante estava muito cheio, e eu perguntei à funcionária, senhora, por gentileza, eu consigo fazer o pagamento das compras? Porque na verdade foi assim, uma dúzia de banana que eu comprei mais ou menos, uma maçã, alguma coisa bem simples. Não foi banana não, porque a banana tem que pesar, mas enfim, foi algum produto assim bem barato, assim, simples, né? Menos de 5 euros. Eu consigo fazer o pagamento com cartão aqui, né? Com cartão é tipo um chaveirinho, né? Um código de barras. Ela consegue, sim senhor. Eu falei, ok, obrigado. Aí eu fui para o caixa, né? E fiz a leitura do código de barra, mas na hora de pagar eu não conseguia, né? E o autoatendimento estava absolutamente vazio. Eu falei, senhora, eu não estou conseguindo aqui, a senhora pode me ajudar, por gentileza? Aí ela começou a orientar de longe e eu falando, mas senhora, eu não estou entendendo, a senhora pode vir aqui. Não, eu não posso sair daqui. Mas senhora, eu não estou... Aí ela
Aí teve uma hora que ela falou assim, olha só, para de gritar, eu não sou surda não. Aí eu olhei para ela e falei, olha só, se a senhora está aí, é para ajudar, não é? Ou se a senhora não pode ajudar, a senhora poderia me chamar um funcionário para me ajudar. O que a senhora está fazendo aí então? Se a senhora não pode vir aqui, eu tenho que falar alto, para poder entender a senhora também, para a senhora me entender. Eu fiquei nervoso. Nisso veio o segurança de uma forma mais assim, intimidatória. O que está acontecendo? Eu falei, senhor, por gentileza, o senhor me chama o gerente. E daí ele disse, não, o senhor tem que ir lá no balcão de informações para ir para o gerente. Eu falei, pois não. Nisso veio realmente a própria funcionária que tanto hesitou em me ajudar, veio e finalmente me ajudou a finalizar, que era para passar também o código de barras do cartão, né, para fazer o pagamento. E aí eu fui na gerência, né? E uma senhora falou, eu gostaria de falar com o gerente. Aí uma senhora uniformizada, né, com uma plaqueta com o nome, né, falou, eu sou a gerente. Pois não, eu quero o nome daquela senhora que eu quero fazer uma reclamação. Daí ela disse, não, o senhor pode fazer a reclamação para mim mesmo. Eu falei, não senhora, eu quero fazer a reclamação no site. Aí ela, não, eu não tenho que dizer o nome de ninguém não. Eu falei, a senhora não tem que dizer o nome de ninguém? Aí um senhor sem uniforme, né, dentro do balcão falou, olha, pela lei europeia de lei de proteção de dados, ninguém é obrigado a dizer o próprio nome. Aí eu, então por que vocês usam plaqueta com o nome de vocês? E por que aquela senhora está sem plaqueta? Então, fazendo o seguinte, eu vou voltar lá, e isso eu tô com máscara, né? Assim, já comentei de arrumar confusão em cidade pequena, é problemático. Eu vou voltar lá e vou ver o nome dessa senhora. Daí a gerente falou, o nome dela é fulana. Mas bastaria o senhor dizer, relatar o local, o episódio. Eu falei, olha, se existe uma lei de proteção de dados que não pode dizer o nome, por que a senhora usa uma plaqueta com o nome da senhora? Eu vou fazer uma reclamação e vou incluir a senhora também. Pois não, aí eu fiz uma reclamação bem redigida, né? Quando eu saí do supermercado, um senhor veio atrás de mim, né? Senhor, assim, 30 anos, né? Senhor de forma respeitosa, faz reclamação sim, ela não quis lhe ajudar. Eu acho que foi preconceito, né? Por eu ser estrangeiro, né? Eles são preconceituosos. E, enfim, e aí eu fiz uma reclamação perguntando se cada funcionário faz o que quer, se não existe um padrão de atendimento, se a lei de proteção de dados ela é utilizada para encobrir mau atendimento, se há lei de proteção de dados, por que o funcionário usa uma plaqueta com o nome. Vocês sabem que na TAM, né, os comissários na TAM, as comissárias, eles usam nomes fictícios, né? Eu até gostaria de ver uma comissária chamada Roberta Close, por exemplo. Quem é mais velho aí, quem é vovô aí já entende a piada, né? São nomes fictícios. Ou seja, ainda que haja uma lei de proteção de dados, você coloca o nome fictício para que o funcionário seja identificado, né? E aí foi feita essa reclamação, tanto da gerente, que se recusou a dizer o nome em primeiro momento, da funcionária, né? Quanto da própria funcionária. Isso já passou mais ou menos talvez uns 10 dias, eu nunca mais vi essas funcionárias do supermercado, nunca mais. Então é assim, da mesma forma que há uma falsa denúncia, né, que a gente sofre, né, que o mercado favorece as mulheres, contrata mais mulheres, passar por uma situação como essa, vamos exercer o direito da gente, claro que com razoabilidade, né? Em momento nenhum eu escrevi palavrão na reclamação, em momento nenhum eu aumentei uma vírgula, eu relatei exatamente o que aconteceu, que a pessoa se recusou a me prestar auxílio, que não chamou um funcionário para me ajudar e que, além disso, pediu para eu parar de gritar porque ela não é surda, né? E que a gerente se recusou a dizer o nome do funcionário, questionei a questão de padrão de atendimento do supermercado, né? Questionei o uso da lei de proteção de dados para encobrir, né, mau atendimento, né? Enfim, e é isso aí, pessoal, está relatado o caso, né? Está relatada a minha posição. Quem quiser se desinscrever no canal, porque não, o Alita votou no vermelho, não, o Alita... Votei 2 vezes no filho desse anticristo aí, uma para prefeito, para senador, agora a gente tem que aguentar ele aí mais 6 anos, né? Vocês vão aguentar mais, né? Eu estou fora do país.
Mas é triste, isso aí não tem jeito, né? Então, quem quiser se desinscrever do canal por conta disso, achar que eu sou de esquerda, achar que eu sou comunista, que eu como criancinha, essas coisas todas. Então, assim, eu gosto de tratar com gente inteligente. Hoje em dia eu evito até, não dou muita explicação. Eu respondo as coisas. Ah, por quê? Porque eu quero. É basicamente assim, porque eu quero, né? Ainda mais se eu estiver numa posição de barganha. Não, é porque eu quero. Não dou justificativa, não dou nada. Não perco mais tempo com gente imbecil, né? Então, se vocês quiserem rotular, né? Eu mesmo não me rotulo, né, de posição, mas se vocês preferem que seja assim, se algum de vocês é melhor dar uma limpeza no canal, fica só um pessoal mais com autocrítica, a gente consegue desenvolver melhor, é mais fácil. Os comentários de vocês são sempre muito bem-vindos, principalmente quando discordam da minha posição. Eu só peço que sejam educados. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas eu acho que ninguém precisa ser deselegante, né? Se você tenta fazer o shame, a gente fala tanto do shame, né? O shame feminino, né? Ela não consegue rebater um argumento e aí vai atacar a pessoa. A mesma coisa são vocês. Se vocês não conseguem rebater um argumento meu, alguma coisa que eu falei errado, ou na visão de vocês, ou que efetivamente, né, eu tenho errado, e aí começam a fazer shame, atacar a própria pessoa, é porque vocês não são inteligentes, né? E assim, a partir do momento que eu invoco uma linha de raciocínio e tento convencer alguém, eu tenho que estar disposto a ser convencido também. E eu estou sempre disposto a ser convencido. Então, se vocês têm alguma coisa para falar, comentem, são sempre muito bem-vindos. Aí, 26 minutos já de gravação, sem edição, já vou postar logo. Ok? Grande abraço, vamos que vamos.